né? Então você saiu muito cedo de Valente. Fale um pouquinho pra gente começar o bate-papo na sua vida. Beleza. Eu digo que falar da minha vida assim, eu gosto. A minha raiz, eu costumo dizer que nenhuma árvore ela vai permanecer de pé se ela perde a raiz. Apodreceu a raiz, ela vai cair, e eu jamais quero cair. Então, na década de 80, por que nome Magal? Magal é porque eu era um vendedor de pastel e eu queria ser diferente, não melhor nem pior que ninguém. Então eu começava a dançar e cantar as músicas de Sidney Magal para que as pessoas comprassem o pastel na minha mão através daquilo que eu estava executando. E assim começou a vender mais pastel, começou a vender e começaram a me chamar de Magal. Então, na época foi Carneirinho de Olegário que me colocou esse nome lá e pegou, né? Até hoje, se você perguntar quem é José Adriano, ninguém sabe, mas quem é Magal. E foi uma bênção, porque eu vendia mais pastéis através dessa desenvoltura, né? Em fazer isso, ser diferente. Sim, então esse diferencial fez você vender pastel muito mais, né? E talvez tenha sido aí, Gel, que vem a origem de querer vender, né? Sim. Porque vender é nada mais nada menos que ser diferente, né? E você vende quando você tem simpatia, um sorriso, uma alegria, e as pessoas vai se contagiando com aquele teu jeito e vai comprando. Você já viu alguém comprar alguma coisa na mão do cara mal encarado, fechado, todo, né? Então ninguém vai querer. Então quando você tem simpatia, com alegria, você vende tudo com facilidade. E aí você, nessa época você tinha quantos anos mais ou menos? Nessa época aí? Eu tinha 15 anos, né? 15 anos. Com 17 anos a gente passava uma dificuldade muito grande porque meu pai era um homem de bem, um homem trabalhador, mas como qualquer ser humano, ele cometeu erros, né? E o erro dele maior foi a bebida. E ele começou a ser um homem viciado em bebidas alcoólicas, onde levou à destruição de uma forma geral. Porque uma família, quando tem um pai, né? Que o pai é a comieira de uma casa. E você levantar às 7 horas da manhã, teu pai já tá bêbado, sem trabalho, sem alimento dentro de casa. Então, pra gente foi muito duro. E nós tivemos a coragem de ir para Salvador, em 87, no dia 24 de dezembro. Imagine que hoje minha mãe não perdoa um filho ficar longe 24 de dezembro. E a gente foi dia 24 de dezembro para Salvador, né? Eu, meu pai e 7 irmãos, né? E a gente foi em busca de melhorias, porque aqui a gente passava muita dificuldade. A dificuldade era grande, de alimentos mesmo, a gente não tinha o suficiente para nem se alimentar. E a gente pensou o seguinte: já que não tem nada por nada, e vamos para outro lugar. Vamos arriscar. Vamos arriscar. Eu fui para Salvador e minha madrinha, Mariá, mulher de Nenezinho, meu padrinho, dizia que quando eu chegasse em Salvador, procurasse um dos filhos dela para trabalhar. E eu fui até Haroldo Cedrais, Gildo Cedrais, Eduardo Cedrais, Zenóbio Cedrais e pedi emprego para eles. Aí disse, já que minha mãe mandou, vai ter que empregar, vai ter que colocar. E aí eu comecei com Gildo Cedrais. Foi meu primeiro emprego, foi uma escola para mim, porque eu saí de Valente e não tinha nada, era zero. Eu era vendedor de pastel e eu fui trabalhar no escritório. Então eu não tinha noção do que era um talão de cheque, eu não tinha noção do que era movimentação bancária. E por ser honesto, ele começou a investir em mim. E ele foi me treinando. Gildo, né? Gildo Cedrais. A doutora Tatiana, a esposa dele, me treinou bastante e me fizeram um grande homem. Eu agradeço muito para eles o que eles ensinaram para mim. E chegou um tempo que eles viajaram para os Estados Unidos e passaram 30 dias deixando toda a responsabilidade de várias fazendas de cacau, onde eu administrava toda a renda da fazenda, pagamento de todos os funcionários, e eles viajando para a Europa, em uma certa época para os Estados Unidos, e o talão de cheque ficava assinado em branco em minha mão, e toda a movimentação bancária de todas as aplicações eu tinha direito de fazer, somente eu poderia mexer na conta. Então isso aí foi uma coisa que foi muito cedo, né? Uma responsabilidade tão grande.
E eu falei a respeito de você trabalhar em distribuidoras, empresas. Isso aí foi bem depois, né? Depois porque a gente, quando está em Salvador, a gente não tem escolha. A gente tem que trabalhar. Então, na mesma hora que você está trabalhando num cargo legal, você vai para um menor, depois você sobe. Então, você não é aquela coisa, eu cheguei até determinado cargo e eu tenho que permanecer. Se você não arruma emprego daquele determinado cargo, você vai baixar ou vai crescer. Você não pode ficar... É natural isso aí. Natural. Então lá não tem aquela coisa de meu vizinho vai trazer um aipim para mim, a minha tia vai trazer uma batata. Lá, se você não tiver alimento, você não come, ninguém de ninguém.